Nesse vídeo eu vou te mostrar na prática como investir em ações e fundos imobiliários mesmo com pouco dinheiro, passo a passo de uma forma que você nunca viu antes. E muita gente acha que precisa ter muito dinheiro para começar a investir, onde na verdade por menos de R$10 você já consegue. E sem enrolação, vou te mostrar isso agora. Porém, antes de investir, você principalmente deve saber o que está comprando. E ação nada mais é do que parte de uma empresa. Se você compra uma ação daquela empresa, logo você vira sócio dela. Já os FIIs, que são os fundos imobiliários, são fundos que investem em imóveis, sendo shoppings, galpões logísticos, prédios e que pagam dividendo todo santo mês. E como o mercado dele é fracionário, ou seja, por menos de R$10 você já consegue comprar uma cota dependendo da ação que você for comprar ou do fundo imobiliário. E logo no primeiro mês você já consegue receber parte daquele lucro da empresa. Para você escolher bons fundos imobiliários, tem algumas informações importantes pelo qual você deve analisar antes mesmo de começar a investir. Como por exemplo o dividend yield, no caso o quanto de dividendo pagou nos últimos 12 meses, como móveis vazios, sendo pessoas que não estão alugando aquele determinado imóvel do fundo imobiliário, como por exemplo o Gary 11 que eu vou estar investindo na prática com vocês. Nos últimos 12 meses o Gary 11 pagou mais de 11% de dividendo, e vale a pena salientar que os fundos imobiliários geralmente eles pagam mais dividendo do que por exemplo ações, porém o preço da cota não vai subir tanto, ou seja, vai ficar mais estagnado, até mesmo vai cair, porém o que você vai gerar mais vai ser justamente de dividendo, né galera? Conforme você for mais comprando cotas, mais rendimento você vai ganhando. Cada rendimento no último mês gerou 8 centavos por ação, então caso você tenha feito 100 cotas, daria R$80, né galera? R$80 livre de imposto de renda, direto na conta no final do mês, porém deve seguir a lógica, né rapaziada? Não dá pra comprar e deixar lá parado, porque senão a inflação vai bater e enfim, você vai deixar de ganhar dinheiro. O ideal é sempre reinvestindo e colocando sempre um aporte mensal na sua carteira, beleza? Com 80 ações arredondando para R$9, você pagaria R$720 hoje, né? Dá certo que é um valor bem alto, quase meio salário mínimo, porém se você fosse apenas aportar 12 meses, enfim, você já ganharia os 960, ou seja, em questão de 10 meses, claro, reinvestindo um pouquinho menos, você já conseguiria recuperar esse valor investido, né galera? E esse é o poder dos juros compostos e bola de neve, quanto mais tem, mais você ganha. Para as ações, o importante é justamente observar alguns fatores pelo qual fazem você ter uma disciplina ao investir, como por exemplo, visando o lucro da empresa, né galera? A gente investe em uma empresa onde acha que vai dar bons resultados, tanto para a empresa que a gente está investindo, quanto consequentemente para nós que somos investidor dela. Eu selecionei aqui o Banco do Brasil Seguridade para mostrar um pouquinho mais para vocês a disciplina dela. Nos últimos 10 anos, lembrando, a gente sempre deve observar a longo prazo, 5 a 10 anos aqui é o ideal, que ela praticamente só se tem valorizado, né galera? É uma empresa extremamente sólida, é a ação de seguros do Banco do Brasil. O preço de cada ação dessa tá R$34,34. Dividend yield, ou seja, por uma ação acaba sendo muito alta essa porcentagem de dividendo. O preço sobre o valor patrimonial, diferentemente dos fundos imobiliários, que o ideal seria abaixo de 1, esse aqui ele tá em 5,34, você pode achar que tá caro demais. Você deve analisar outros indicativos aqui um pouco mais interessantes, principalmente o retorno sobre o investimento dessa empresa. O Banco do Brasil Seguridade tá em quase 70%, e se a gente for olhar outras empresas desse mesmo ramo, Caixa Seguridade, Porto Seguro e entre outros, o retorno de investimento tá em menos de 35%, ou seja, bem abaixo do Banco do Brasil, levando a crer que, na minha opinião, acaba sendo bem interessante para a gente estar investindo a longo prazo nesse tipo de ação. Mas então, vamos para a tela mostrar agora como de fato a gente investe nesse tipo de ação. Porém, assista esse vídeo aqui primeiro para vocês saberem um pouquinho mais sobre as 5 melhores ações para não se vender, ou seja, comprar e deixar ali parado, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender de assistir aquele vídeo. Então, dá uma moralzinha, vai estar aparecendo aí no card para vocês também. Para isso, eu vou te mostrar na prática agora como começar a investir de fato com pouco dinheiro. Para isso, você precisa ter uma conta ou em uma corretora ou em um banco que você consiga investir nele, como por exemplo Nubank, Mercado Pago, C6 e entre outros. No meu caso aqui eu não sou patrocinado, mas eu invisto pelo C6, justamente pela praticidade que envolve, beleza? Com a sua conta já criada, vou aqui na tela mostrar passo a passo para vocês agora. No canto inferior direito, vocês podem observar que tem o C6 Invest. Clicando ali, ele vai mostrar quanto você já investiu, sua rentabilidade, e ali mostra um ícone para você clicar em investir. Após isso, ele vai abrir uma tela onde provavelmente você acha confuso, mas
pelo C6 eu acho que é bem tranquilo. E vou mostrar agora para vocês. Vocês podem ver que eles mostram diferentes tipos de investimentos: tesouro direto, renda fixa, fundos imobiliários, ações, mas um campo que engloba a maioria deles é aqui na bolsa de valores. Então eu vou clicar e aí vocês podem perceber que abre muito mais informações ali: ações nacionais, ações internacionais, fundos imobiliários. Porém, para mim, que eu acho mais fácil é vindo exatamente aqui no campo de cima e pesquisando pela empresa o tipo de investimento que você quer fazer, como por exemplo Gari 11, e nada mais é que um fundo de tijolo, vindo aqui pelo Investidor Desk, que aqui não tô sendo patrocinado, tá galera? Quem dera. Segundo vídeo do canal, não sei nem se eu tenho inscrito. Mas é o site que eu utilizo para estudar um pouco mais sobre esse tipo de investimento. Aqui, por exemplo, a gente pode observar algumas informações detalhadas desse fundo. A variação, seja valorização ou desvalorização desse fundo em 12 meses. Nesse caso aqui valorizou mais de 11%, ou seja, mais de 5 milhões são negociados todo dia. Preço sobre valor patrimonial, o ideal para esse tipo de investimento é investir abaixo de 1. Então nesse caso é como se tivesse 2% descontado do valor que realmente vale. A cotação dele está em 8,99 e vindo aqui uma informação mais detalhada, caso você queira ver. Descendo aqui vocês podem observar um pouco mais sobre esse fundo, seja CNPJ, o tipo de fundo que vocês estão investindo, com o corte da taxa Selic, a tendência com que os fundos de tijolo já se valorizem, principalmente porque os financiamentos tendem a ficar mais barato, o pessoal procurando um pouco mais imóveis para financiar e tudo mais. Então essa valorização já pode explicar esse antecipamento do governo, beleza? Porém, tem espaço ainda assim para subir. Lembrando que não é recomendação de investimento, é apenas informativo trazendo aqui para vocês. Aqui ele mostra o último rendimento, ou seja, se você tiver, por exemplo, uma cota, você vai receber esses 8 centavos no próximo mês. E aqui tem algumas outras informações de outros fundos imobiliários que vocês podem observar aqui também e tá tirando suas próprias conclusões para ver se de fato é interessante investir. Lembrando que aqui a gente sempre planeja a longo prazo, né? Nunca a curto prazo, que o investimento sim, você vai comprar e não pense que vai ficar rico de hoje para amanhã. Então, supondo que você já selecionou o fundo e tipo de investimento que você queira fazer, vamos aqui voltar para o banco C6. Como vocês viram, eu filtrei aqui pelo Gari 11, que é um fundo de tijolo, porém você pode filtrar por outro tipo de investimento. Ah, por exemplo, uma ação, Banco do Brasil Seguridade. Então eu venho, pesquiso pelo código e posso estar fazendo a compra. Então, rapaziada, na prática eu vou estar investindo aí com 50 reais. Por isso que eu decidi comprar uma cota do Gari 11. Apenas clicando em comprar, colocando a senha, você já automaticamente investiu naquele fundo. Como vocês puderam ver, eu investi em uma cota desse fundo. Logo, no próximo mês eu já vou receber dividendos conforme essa ação que eu comprei, beleza? Empresa selecionada, vou digitar Banco do Brasil Seguridade, vindo aqui no banco, beleza? O mercado ele está fechado aqui agora, ou seja, ele funciona das 10 horas da manhã até as 5 da tarde, de segunda a sexta, ou seja, dias úteis, beleza? Então aqui o mercado, por exemplo, agora são 9 horas e 15 da manhã, então não consigo estar investindo nessa ação por enquanto, beleza, galera? Mas o processo é o mesmo, localizou a ação que você deseja comprar, compra. Então aqui vindo diretamente no Investidor Desk, eu posso simplesmente adicionar esse lançamento que eu fiz. Eu comprei aquela cota ontem, então vem aqui nos fundos imobiliários. Aqui eu digito Gari 11, que é mais fácil para mim, né? Gari 11, beleza? Quantidade 1, o preço que eu paguei, preço em reais. Aqui eu vou colocar a data de compra, que foi dia ontem, né? 10 de novembro. E o preço que eu paguei foi R$ 9,01, beleza? Vou adicionar esse lançamento e olha só, beleza. Voltar para a carteira, automaticamente o Investidor 10 ele já faz a soma aqui do seu patrimônio total. Ele demora um pouquinho para carregar e você pode fazer a integração B3, onde basicamente ele faz essa integração sozinho. Porém, na minha opinião, não faz sentido para você que tá querendo investir com pouco dinheiro, gastar com isso. Se eu não me engano, é uns R$100 e poucos por ano, beleza? Então, para quem tá acumulando patrimônio, no início, principalmente começando a investir, não faz sentido ter uma integração que faça algo sozinho para ti. É claro que tem algumas outras informações, como por exemplo o preço justo da ação, mas se vocês quiserem que eu traga esse tipo de vídeo, deixe aqui embaixo nos comentários que eu posso estar trazendo num próximo qual o preço máximo de uma ação que você deve pagar, alguma coisa nesse sentido, beleza? Então vamos lá, galera, adicionar o lançamento aqui já da nossa ação. Então eu coloco aqui ação, seleciono BBSE, que é o Banco do Brasil Seguridade que a gente acabou de comprar, né? Na verdade, eu comprei ontem, então tô gravando essa parte aqui hoje, fazendo o lançamento aqui com vocês. Ontem eu paguei R$ 34,33 no preço da ação. Outros custos, que é a pequena taxa que tem para fazer o investimento, beleza? 1 centavo.
e eu paguei R$ 34,34. Dessa forma, coloco a data, quantidade, preço em reais e outros custos. Então, com os dois investimentos que eu fiz, R$ 34,34 mais R$ 9,01 que deu a outra ação, deu menos de R$ 50. É claro que eu poderia com esse valor diversificar um pouco mais, porém aqui são duas empresas que no meu sentido é interessante investir agora e pensando a longo prazo, beleza? Então, tanto que as duas estão na minha carteira, eu apenas aumentei o aporte delas para estar fazendo esse vídeo. Então vem aqui, adicionar lançamento, compra de ativo lançada com sucesso. Só um ativo. Realidade de cada um. Sou pobre, fazer o quê? Beleza, o patrimônio aqui já foi aumentado um pouquinho, por mais que foi apenas uma cota. De cota em cota eu vou aumentando, diversificando e ganhando o capitalzinho aqui. Apenas de ganho total em 3 meses, olha só, já ganhei R$ 278. Seja por aumento de ação ou pagamento de dividendos por meio delas. E só algumas considerações finais, rapaziada. Não invista no que os outros estão falando. Procure entender um pouco mais sobre o tipo de ação ou fundo imobiliário que você esteja investindo. Deixa aquela reserva de investimento que você tenha na caixinha, enfim, em qualquer banco que você tenha. E o futuro da riqueza, ele tá na constância. Você investir agora e vai investindo, aportando todo mês, a tendência com que os juros compostos trabalhem para você e não você trabalhar por eles. Então, compre uma ação, veja como é que funciona, poxa, recebi aquele rendimento, mês após mês você vai aportando, diversificando sua carteira, não investindo apenas em fundos imobiliários, não investindo apenas em ações, então diversifique o máximo. Viu só como é fácil investir em ações e fundos imobiliários mesmo com pouco dinheiro? Se vocês quiserem que eu traga meus investimentos pessoais e minha carteira atualizada para 2026 aqui pro canal, comenta aqui embaixo e claro, deixa o like, se inscreva que me ajuda muito a chegar nos 1000 inscritos, meu sonho para poder monetizar. Mas então galera, esse foi o vídeo. Vou estar deixando aqui do lado as 5 ações para você nunca vender e ir aportando todo mês, que são bem interessantes. Recomendo dar uma assistida lá, analisada, para ver se realmente faz sentido para você. Mas então, esse foi o vídeo, meu muito obrigado para você que assistiu até aqui. Eu vou indo nessa e até o próximo. Fui!